A terrível fase dos 2 anos. Terrible Two, a adolescência da idade infantil. Pelo amor de Deus, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí papai, e aí mamãe, tem uma criança aí na sua casa que tá na fase dos 2 anos, mais ou menos, nessa faixa etária complicada, e você já não reconhece mais o seu filho? Acha que ele tá te testando o tempo todo, você tá ficando de cabelo em pé e não sabe o que fazer? Então fica aqui comigo nesse canal, porque aqui quem tá falando é a mãe de 7. Eu já trabalhei em creche, trabalhei com muitas crianças nessa faixa etária e também, né, tive vários filhos aqui e passei por várias vezes essa fase aqui em casa também. Então fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto e eu vou te dar dicas valiosas para passar essa fase sem surtar. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Essa primeira a gente vai entender a criança, o momento em que ela tá passando. Depois a gente vai entender o poder do não nessa fase. Por último, eu vou falar o que você pode fazer para amenizar toda essa situação e passar de uma maneira mais suave, sem enlouquecer. Combinado? Primeiro, a fase em que a criança tá. É uma fase de muita mudança. Até os 3 anos, tudo que a criança sente está muito ligado ao que a mãe sente. Então, quando a gente vê uma criança de 2 anos caminhando ali para chegar nos seus 3 anos, ela vai se distanciando da mãe e entendendo que ela é uma pessoa diferente da mãe. Ela já não sente mais as mesmas coisas que a mãe, ela tem as suas próprias vontades, não é porque a mamãe falou que aquilo é bom comer, que ela precisa comer, na cabecinha dela, ela pode testar isso, mas será que isso daqui que é tão ruim, eu acho tão ruim, eu preciso comer? Será que essa roupa que tem uma cor tão esquisita eu preciso vestir? Então ela começa a entender que o que ela gosta, o que ela sente é diferente do que o que a mamãe sente. E esse distanciamento tem a parte boa e a parte difícil. Porque ela está se descobrindo, isso é muito legal. É uma parte do desenvolvimento infantil cheio de descobertas. Mas também tem uma insegurança muito grande, porque agora ela já é capaz de comer sozinha, ela é capaz de guardar os seus brinquedos com autonomia, de brincar sozinha, de falar muitas coisas, tudo que vem na cabecinha ali. Todo esse emaranhado de mudanças complica na vida da criança. Imagina uma criança que nessa fase também, muitas vezes, está saindo do berço e indo pra cama. Também tá ali na fase do desfraude. Tem vídeo sobre desfraude nesse canal. Tem vídeo sobre muita coisa, inclusive sobre o sono também. É uma fase que também a gente vai ter um pico aí diferente do sono. Muitas crianças que dormiam bem no berço, quando vão pra cama, vão ter dificuldade de dormir. Então, só nessa primeira conversa nossa aqui, dá pra imaginar que não é só uma situação que os pais sofrem. A criança está sofrendo muito também, porque ela está se descobrindo como pessoa, como indivíduo. A gente não lembra mais dessa fase, mas é muito complicado. Quem depois chega aí na fase adulta e passa por umas crises existenciais, né, lá para os 40 anos, ou depois que casa, quando tem filho, né, no puerpério, a gente passa por algumas crises existenciais durante a vida. E essa é a primeira crise existencial da criança. É muito difícil. De antemão, então, vou dizer aqui que a gente precisa ter paciência para passar essa fase. Não só a gente, mas a criança também. E a gente precisa ser a base para que eles entendam que é preciso ter paciência, que vai passar. No máximo em 1 ano passa. Nossa, 1 ano, ainda tem 1 ano. Calma, que eu vou te explicar como amenizar esse 1 ano aí. Calma, não se desespere. A gente tá aqui para conversar e eu tô aqui para ajudar você a não se descabelar. Então, pode durar 1 ano? Pode durar 1 ano. Mas essa fase vai amenizando. Calma, a gente já vai falar sobre isso, ok? Nesse distanciamento, a criança ela precisa realmente testar. Mas esse teste que ela está fazendo com você não é teste de paciência, não. É um teste do amor. Ela quer saber se mesmo longe de você, fazendo coisas diferentes de você, se você vai continuar amando a criança. Então é importante que a gente vai disciplinar a criança. E a disciplina, ela anda junto com o amor. A criança tem que entender que assim, mesmo a mamãe falando não, mesmo a mamãe não fazendo todas as suas vontades, a mamãe te ama. Não é porque eu tô falando que você vai vestir essa roupa e não essa, porque essa é de calor e hoje tá muito frio, que eu não te amo. Então a criança ela vai entender isso aos poucos. Entender que essa disciplina é fruto do amor. Poxa, se você chegou até aqui, curta, comenta e compartilha. Eu agradeço demais. E é muito importante lembrar que esse distanciamento vai ganhar uma autonomia, vai surgir ali uma pontinha de vontade da criança. Eu sei, eu posso, eu consigo. E daqui 5 minutos ela, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. E essa gangorra de sentimentos vai estar sempre presente ali em todas as situações que a criança passar. Só que a gente tem que valorizar essa autonomia.
Então é importante estimular, fazer com que a criança realmente coma sozinha, mesmo que ela derrube. É importante passar realmente pelo desfraude. É muito importante tirar essa criança do berço e colocá-la na cama. Essas transições são importantes. E não é porque está vivendo o Terrible Two, a terrível fase dos 2 anos, a adolescência infantil, que a gente vai, não, é melhor não mexer, não vou fazer isso. Não, porque você está postergando um problema. Se você fizer isso com 3 anos, vai ser difícil, vai ser até mais difícil tirar a fralda com 3 anos, tirar do berço com 3 anos, vai ficando mais difícil ainda. Então não titubeie em fazer os processos. A criança vai passar pelos processos. A gente só precisa de paciência. Agora a gente vai começar a segunda parte desse vídeo, que é a importância do não. O não, ele é muito importante. Imagina a gente tá assim num precipício, imagina. E a gente tem que ir de um lugar, de um ponto até outro. E a gente olha assim, não dá pra ver nada lá. Aquele, sabe, abismo. O não, o limite, a disciplina dos pais, ela é, na verdade, essa ponte que liga esse bebezinho até a fase adulta. Então, para ele caminhar, para ele chegar do outro lado e ser realmente um adulto independente, que resolve seus problemas, um adulto responsável, ele precisa caminhar por essa ponte. E essa ponte, quem constrói são os pais. Então, é muito importante a gente entender que o não, a disciplina, o limite são importantes e são a base do amor. Se a gente deixar essa criança, não, ela tá chorando porque não quer almoçar, vou deixar comer doce. Ela tá chorando porque quer tal coisa, vou fazendo as vontades dela. Você vai fazendo as vontades dessa criança, é a mesma coisa que falar, vai meu filho, pode caminhar sem a ponte que vai dar certo. Não é legal isso. Isso não é resultado do amor. O amor, ele constrói essa ponte. E essa ponte, ela precisa de limites. Se a gente não tiver um limite onde andar na estrada, se um carro tá vindo aqui e o outro tá indo pra lá, tem que ter a linha, tem que ter o limite. Se a gente andar assim, a gente acha que isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E a libertinagem é muito perigosa para as crianças também. Eu sei que eu não posso deixar meu filho andar na rua, sem mão dada. Mesmo que ele queira, ele pode chorar e espernear, mas ele vai andar segurando a minha mão, porque eu sei que isso é proteção. Então o limite, o não e a disciplina fazem parte da proteção que o pai está dando à criança, para ele construir isso e chegar à fase adulta de uma forma responsável. E aí o que acontece? Nessa fase, os pais vão dizer vários nãos para a criança. Por quê? Não pode subir aí, não pode mexer aqui, porque a criança está descobrindo tudo, ela quer fazer tudo, quer mexer em tudo, não é? Não é isso? Aí vocês estão passando por aí, eu também, eu tô passando aqui, tô passando pela 5ª vez. E esse tanto de não que os pais falam, o que acontece? A criança aprende a falar esse não, e eles começam a repetir. E aí você, às vezes, já aconteceu isso aqui em casa, uma situação muito engraçada, da gente oferecer alguma coisa, por exemplo, quer bolacha, quer o chocolate, alguma coisa gostosa assim, uma sobremesa, uma coisa assim, né? E aí a criança tá tão acostumada a responder não, que fala não. Aí depois ela presta atenção. Não, sim. Eles estão tão acostumados a falar não, que eles falam não até sem pensar o que eles estão negando. Porque eles estão descobrindo o poder do não. Os pais descobrem o poder do não nessa fase e os filhos também descobrem. Essa criança de 2 anos, ela vai falar muitos nãos durante o dia. E você não se preocupe com isso. Mesmo que o seu sim for o não dela, ou o seu não for o sim dela, a gente vai ter que adequar isso e a criança vai ter que se adaptar. Entender que a voz que baseia em casa, que tem o alicerce em casa, são dos pais. Então a criança, ela não está sendo criada ao relento. Você come a hora que você quer, toma banho se quiser, dorme se quiser. Não é assim. A gente sabe que nós somos os tutores, a gente tem que proteger a criança. E isso exige a disciplina, isso exige que a gente realmente fale alguns não pode brincar com a faca, não pode atravessar a rua sozinha, não pode muitas coisas, não pode dormir sem tomar banho, não pode. A gente tem que fazer essas coisas. E a criança tem que entender. Como ela vai entender? Agora sim, a gente vai entrar na última parte desse vídeo, que é para ajudar realmente vocês na prática, o que fazer e como fazer. Tá esperando por esse momento, né? Então vem comigo. Então, para começar aqui, a gente precisa de 6 tópicos super importantes para a gente conseguir passar essa fase. Paciência é o primeiro deles, a gente não consegue sem paciência. O segundo ponto, ordens claras. A criança precisa de ordens claras. É sim, sim, é não, não. Se você ficar mudando de ideia toda hora, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar confusa e ela vai achar que ela pode ficar insistindo que você vai ceder. Então, se é não, é não. Se é sim, é sim. Vai sair de casa? Conversa com a criança primeiro. A gente vai sair hoje, vai no shopping, não vai gastar. Hoje a gente não vai comprar, a mamãe não tá podendo. O dia que puder, a gente vai fazer isso. Combina com a criança antes pra ter um pouquinho menos de confusão. Vai ter confusão? Vai, porque a fase promete isso.
mas pelo menos vai minimizar. E outro tópico importante, né, dos 6 pilares: paciência, ordens claras, os 4 pilares do desenvolvimento infantil, que é rotina, sono, alimentação e higiene. A rotina tem que estar clara. Essa criança tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para tomar banho, horário para acordar. A previsibilidade ajuda a criança a se entender, se organizar e obedecer. A gente tem rotina, sono. Tem que ter um sono adequado. Tem vídeo sobre o sono. Eu vou fazer também um vídeo sobre o sono dos mais velhos, que vai encaixar bem aqui e vai facilitar. Alimentação, tem que ter comida de verdade, porque quanto mais doce a criança comer, quanto mais açúcar, pior vai ficar a situação. Ela vai ficar mais agitada e vai dar mais trabalho. E por último, a higiene. É claro que uma criança suja, suada, cansada, ela vai ficar mais irritada. Então, é bom cuidar disso também. E agora sim, esses 6 pilares já ali como base, né, a base dessa casinha. Agora a gente vai começar a levantar a casinha. O que eu preciso? Primeira coisa, a criança começou a dar o seu show. Você vai conversar, vai tentar conversar. Chamar, filho, vem cá, o que tá acontecendo? Você quer isso? Vamos tentar fazer assim? Vamos tentar fazer assado? Às vezes, depende do jeito, dá certo só com uma conversa. Aqui eu já explico para os mais velhos que o irmão tá passando por essa fase, então eles colaboram, tendo paciência, cedendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ajudando para facilitar. Então a conversa é o primeiro ponto. Eu vou tentar conversar. Não deu para conversar, eu vou tentar distrair. Ah, vamos tomar um banho de banheira, vamos comer uma maçã, vamos ver o passarinho, vamos lá fora um pouquinho andar de bicicleta. Vamos mudar o assunto, tirar a criança daquele ambiente de confusão, porque pode facilitar. Não deu certo a conversa, não deu certo a distração. Eu vou tentar agora a espera. Como é a espera? Se a criança tá ali dando o seu show, eu não consigo conversar, não consigo distrair, ela não quer me ouvir, eu vou deixar ela chorar. A gente não vai ignorar a criança, a gente vai falar, a mamãe tá aqui, quando você parar de chorar, a gente volta a conversar. Se ela estiver fazendo alguma coisa que ela se machuca ou machuca alguém, a gente tem que conter a criança. Então a gente precisa segurar ou pôr no colo de alguma forma. Se ela quiser morder, jogar, bater a cabeça na parede, porque tem crianças que fazem coisas assim mais, né, difíceis e aí pode se agredir, pode se machucar. Tá perigoso. Então a gente precisa conter a criança para que essa fase passe sem ela se machucar e nem machucar ninguém. Ah, quer rasgar o caderno do irmão? Não vou deixar rasgar o caderno do irmão, mas filho, vem cá, vou te dar uma folha, essa folha você pode rasgar. Vamos amassar junto? A mamãe vai amassar com você. Vamos lá amassar? E às vezes o que era um momento de crise vira um momento de brincadeira. Eu já me dei uma de louca também. Ah, vamos chorar? Eu também vou chorar. Eu vou chorar, eu vou rasgar também. E isso ajuda a criança às vezes a esquecer, porque ela não sabe o que ela tá sentindo muitas vezes, então ela acaba esquecendo com pouca coisa. Então às vezes um pouco de estratégia, de jogo de cintura, facilita a gente a passar essa situação de uma maneira mais leve. E quando ela não para mesmo, depois que você está num lugar público, ela tá ali dando aquele show, você precisa tirar ela daquele ambiente, conter a criança, abraçar, esperar, filha, calma, filho, calma, vai passar, calma, vão respirar, a mamãe às vezes também fica nervosa, acontece com todo mundo, a gente precisa aprender a controlar a nossa respiração, controlar os nossos sentimentos. Então vamos lá, respira, inspira, não pira, como eu falo, né, sempre lá no Instagram. A gente vai passar dessa fase. E depois que a criança chorou, às vezes ela não vai querer conversar, não vai querer abraço, deixa ela no cantinho dela, dê esse tempo pra ela. Depois que ela respirar, voltar, a gente pode conversar. Ou se você não quiser mais tocar no assunto, né, se for um negócio irrelevante, pode ir. Se for assim, bateu no irmão, alguma coisa, precisa chamar pra conversar. Mas se foi uma crise, um choro sem motivo, deixa passar, deixa a poeira baixar e vamos tocando o nosso dia. E agora aqui pra fechar, pra você recapitular todas as coisas. Você vai tentar conversar. Não deu pra conversar, vai tentar distrair. Não deu pra distrair, vai esperar. Esperar a poeira baixar e depois a gente retoma a conversa se for possível. Ok, espero ter ajudado vocês. Fico à disposição, quem me segue aí nas redes sociais. E por favor, não esqueça de deixar seu comentário, seu like. E quem assistiu até aqui, eu agradeço muito. Faz muita diferença pra mim quem assiste o vídeo até o final. E quem encaminha esse vídeo pra mais mães que possam estar passando por essa fase. E esse vídeo pode ajudar a amenizar toda essa situação aí. Então fico por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo. Até o próximo.